Olá pessoal, tudo bem? Bom, agora a gente vai dar início ao capítulo 8. A gente vai falar um pouco sobre fontes de energia renovável. Na aula passada, no capítulo passado, a gente falou sobre as fontes de energias não renováveis, a exemplo gás, petróleo, carvão, e nesta aula a gente vai falar sobre as renováveis. Renovável é por conta que há um estoque gigantesco dessa fonte de energia e que possivelmente nunca irá acabar. A exemplo é a energia solar. Dificilmente o Sol ele vai parar de emanar radiação solar, ou o vento parar tipo de ocasionar ali a sua produção. Ou exemplo também os biocombustíveis que no caso a gente vai ter ali tipo da produção da cana de açúcar. Então sempre a gente pode estar produzindo cana de açúcar. Então a exemplo é uma fonte renovável. Mas por um outro lado a gente pode analisar aqui a fonte de água, a energia revertida através da água, as hidrelétricas. Então a gente sabe que o recurso hídrico ele é bem limitado. Nós temos 3% apenas de água e desses 3% metade estão concentradas nas geleiras. E por mais que tipo seja uma fonte renovável, a água, o homem ele tem causado grandes impactos ambientais, poluindo cursos de rios, aquíferos, lençóis freáticos, e isso faz com que essa água ela não esteja de prontidão para nós. É necessário muitas vezes uma purificação da água para que a gente possa reverter essa água em produção de energia. A exemplo, o Rio Tietê, ele é inviável uma produção de energia no curso do Rio Tietê no centro da Grande São Paulo. Então, por mais que seja renovável a fonte de energia, ela precisa ter uma manutenção, um olhar consciente do ser humano. E por mais que seja uma fonte de energia renovável, não necessariamente ela é totalmente limpa. É óbvio que é muito melhor nós utilizarmos a água como fonte de energia do que o petróleo, ou o gás, ou o urânio. Causa menos impacto, mas mesmo assim a água também causa poluição, que a gente vai ver nos slides posteriores. Então, a produção de energia de forma alternativa. Então, é fato que a energia renovável ela é mais limpa, não degrada tanto o meio ambiente, entretanto, possuem como pontos negativos, voltando aqui, vai caindo aqui por conta do slide, por conta do. Deixa o ventiladorzinho aqui desse GIF. Entretanto, possuem como ponto negativo o alto custo de instalação. Então, isso daqui eu vou comentar um pouquinho nas aulas posteriores. Prejudicam comunidades locais, dependem do clima, áreas com escassez de recursos e substituem monoculturas. Tudo isso daqui eu vou explicar nos slides posteriores, antes que caia de novo aqui a minha apresentação. O Brasil ele pode alcançar um destaque futuro no cenário sustentável. O Brasil a gente sabe que é um dos países onde que há um elevado, um gigantesco recurso natural, certo? A gente tem a maior hidrografia do mundo, a gente tem a maior vegetação do mundo. Então, no que se refere à natureza, nós temos recursos gigantescos. Se nós investirmos pesado na educação brasileira, em pesquisas, em universidades, para que futuros cientistas possam desenvolver métodos mais eficazes na produção de energia, o Brasil ele pode alcançar um upgrade gigantesco. Em outro patamar o Brasil estará no que se refere à produção de energia renovável. Se o governo local hoje ele investir em futuros cientistas, investir na educação de qualidade, investir em infraestrutura de universidades que possam ter um ambiente propício à produção científica. A gente sabe que na atualidade o Brasil ele não tem essa mentalidade voltada para que a produção científica ela possa ter um destaque no cenário nacional. Diferente de outros países, a exemplo Estados Unidos ou Japão ou outros países europeus que pensam nessa produção científica atrelada a um desenvolvimento sustentável. Infelizmente, o Brasil ele perde no que se refere à sua produção
por conta do vasto recurso natural que nós temos, mas a produção científica ainda é baixa comparada a outros países desenvolvidos. Prosseguindo. Há exemplo as hidrelétricas, no que se refere ao impacto ambiental da energia renovável. Então, as hidrelétricas elas acabam trazendo um impacto de imediato negativo muito grande à população nativa. A exemplo aqui, ó. Se você analisar este curso desse rio, a água ela vai estar no nível maior aqui. Agora que eu descobri esse laserzinho, eu vou usar direto. Já aqui nessa parte de baixo, a água ela vai se encontrar no nível menor. Por que isso acontece? Por conta dessa barragem, certo? Então essa barragem, aqui haverá turbinas, essas turbinas semelhante a um liquidificador vai acabar produzindo energia que chega até a sua casa, certo? Mas para que haja a construção de uma hidrelétrica, as margens elas acabam sendo inundadas. Então a vegetação ela vai ficar inundada e também a habitação dos nativos indígenas, eles vão ter que se deslocar por conta da construção de uma hidrelétrica, por conta que essa água ela vai se elevar, o nível dessa água, e se elevando vai acabar alagando as comunidades ribeirinhas. O que acontece hoje, 2020, há um conflito gigantesco dos nativos contra o governo para a construção da usina Belo Monte, por conta que essa usina ela tem se elevado o curso do rio, e elevando o curso do rio acaba alagando tanto a vegetação quanto as comunidades ribeirinhas. Então são impactos ambientais gigantescos por conta da construção de uma energia hidrelétrica. Outro fator é que quando a gente cobre a vegetação, essa vegetação ela vai acabar produzindo um gás metano. O gás metano ele é muito mais poluente que o gás carbônico. Então a árvore, quando ela é coberta por água, ela vai emanar, ela vai produzir gás metano. Esse gás metano ele traz um impacto ambiental maior do que o gás carbônico, aumentando o efeito estufa. Então vai quebrar a camada de ozônio, vai causar maior impacto de radiação solar e, consecutivamente, um aquecimento maior. Aqui os pontos negativos e os pontos positivos, a exemplo da energia hidrelétrica. De praxe, todas as energias renováveis elas serão mais limpas, que nem já foi citado nos slides anteriores, e serão renováveis. Então isso daqui você vai ver sempre, de energia é o ponto positivo. Limpa e renovável, limpa e renovável, limpa e renovável. Tanto a solar, quanto a eólica, quanto biomassa, quanto geotérmica e assim por diante. Limpa e renovável, ou seja, menos poluente, vamos dizer assim. Impactos negativos, isso daqui vai variar de uma energia para outra. Então a energia gerada através da água, ponto negativo, dependência climática. A exemplo, o Oriente Médio. A gente sabe que o Oriente Médio ele possui 1% dos 3% de toda a água do mundo. 1% de 300 partes. Então é quase que nada de água para ser dividido para quase 15 países ali no Oriente Médio. Então é uma área desértica com escassez hídrica gigantesca. Então é totalmente inviável uma construção de uma usina hidrelétrica nessa área do Oriente Médio, já que não existe recurso de água suficiente. Impacto ambiental para a construção da hidrelétrica. Então todo o ecossistema ele é modificado. A exemplo, um macaquinho que mora lá numa arvorezinha na Amazônia. Então esse macaquinho ele vai perder o seu habitat natural por conta da elevação do curso da água. Então ele vai perder o seu habitat natural e consecutivamente ele vai ter que se mudar. Até também, por exemplo, os peixes, o cardume de peixes, que ele faz lá o curso natural do rio, então ele vai acabar sendo barrado por conta da construção da hidrelétrica. Deslocamento populacional, então os nativos que precisam achar outro lugar de moradia por conta da construção de uma hidrelétrica. E a exemplo também é a liberação de gás metano. Então tudo isso daqui já foi citado para ti. Prosseguindo.